Muito bem, irmãos. Não sei como foi essa semana para você, como é que foi essa semana de oração e jejum, né? Espero que todos tenham se lembrado e, quem sabe, tenham experiências para compartilhar, né? Hoje, mais no finalzinho, aqueles que tiverem algo, né? Pode ser coisas simples e que puderem compartilhar conosco, acho que poderemos ser edificados, né? Mais no finalzinho do nosso culto, ok? Grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda aqui? Nunca ninguém viu? É realmente pequeno esse grão de mostarda, viu? Parece, é um pouquinho menor, eu acho que aquela semente de gergelim, né? Parece um pouco aquilo lá, é bem pequenininho mesmo, né? E quando a gente pensa em grão de mostarda, pensa em coisa pequena mesmo. E hoje eu gostaria de falar, né, sobre uma analogia que Jesus fez sobre o reino de Deus. Bom, o povo brasileiro é um povo acolhedor, né? A gente poderia dizer isso com toda a segurança, né? Um povo acolhedor. O povo de Deus também é um povo acolhedor, né? Nós, povo de Deus, também somos um povo que precisa ser acolhedor. E nós estamos falando sobre olhar para fora, né? Olhar para fora também significa, na verdade, para a gente olhar bem para fora, a gente precisa também ser acolhedores. Cada um de nós precisa ser acolhedor, precisa ter um estilo de vida acolhedor, um coração acolhedor, né? É assim que a gente vai conseguir olhar para fora com convicção e com responsabilidade, né? Tendo um coração acolhedor. E também a gente tem questionado, né, sobre a questão de acolhimento. E ninguém duvida, né? Nós precisamos ser acolhedores. O povo de Deus precisa ser um povo acolhedor. Mas o que significa ser acolhedor, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, acho que para a gente ser acolhedor, basta a gente cumprimentar as pessoas que chegam até nós, né? Alguns pensam assim. Outros já diferente, não, acolhedor é você ver, receber com abraço e tal, né? Outros já pensam outra coisa, não, acolhedor é você envolver as pessoas, né, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. E então assim vai, né? Assim por diante. Nós temos talvez cada pessoa, né, na sua maneira de enxergar, tem uma maneira de ver o que é saber ou de entender o que é esse acolhimento. E muitas vezes, né, o que é para um não é para outro. Mas a gente precisa olhar um pouquinho também a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos fala? Primeiramente, o povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos lá em Ezequiel, capítulo 17, 22 e 23. Essa passagem fala assim: assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro, eu plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele. Encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Ok? Muito bem. Nós vemos, então, aqui uma figura de árvore frondosa, uma árvore cedro do Líbano, era uma árvore famosa, né, pela sua beleza, sua exuberância,
era uma árvore que crescia, ficava grande, com galhos, e aqui também fala, né? E dará fruto, e se tornará um cedro viçoso, né? Então, um cedro cheio de folhagens verdes, né? E se for um cedro assim, bem forte, com as suas, bem nutrido de água e tudo mais, ele vai se tornar uma árvore assim, grande, propícia, muitos pássaros vão se abrigar ali do sol, né, das intempéries, e vai encontrar abrigo à sombra dos seus galhos. E a gente vê aqui que esta figura de árvore é o povo de Israel, né? Essa passagem aqui, ela está no meio de uma uma palavra de Deus para o povo de Israel, falando, né, sobre outras, que Israel, na verdade, tinha o próprio Deus, mas buscou ajuda em outro lugar. E por causa disso, Deus iria castigar. Mas aqui ele está falando, mas vai acontecer um momento em que Deus vai fazer isso. Eu mesmo vou apanhar um broto bem alto do cedro, né? Plantarei. Então, esse broto, na verdade, essa é uma passagem meio messiânica, que fala do renovo, fala do remanescente de Israel, que vai brotar e dar frutos. Mas nós vemos aqui, é o povo de Deus ali, que era para ser um povo que possa exibir aquela exuberância, aquela beleza, e que pudesse atrair as pessoas, né? Como diz aqui, pássaros de todo tipo, pessoas de todas as nações, e que pudessem se aninhar ali, debaixo dessa árvore, pudessem se abrigar à sombra desta árvore, né? Então, essa é uma figura que Deus coloca ali, né? O povo de Israel precisava ser um povo acolhedor, um povo que recebia as pessoas, não era para ficar só em si mesmo, né, usufruindo as suas bênçãos, mas era para ser um povo que recebe outros, né, outras nações. E que, de acordo com a sua ligação com Deus, atraísse as pessoas para que elas também, né, se relacionassem com Deus e ali, dessa forma, junto com o povo de Deus, encontrassem a verdadeira segurança, verdadeira paz, verdadeira tranquilidade. Então, era assim essa analogia que é feita aqui em Ezequiel. Ser uma árvore frondosa que atrai os pássaros. E Jesus, ele fala também de uma árvore, uma figura semelhante, lá em Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Jesus, ele conta uma parábola, fala de um grão de mostarda que é plantada, cresce e vira uma árvore. Diz assim: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus se fizeram ninhos em seus ramos. Nós temos aqui uma história muito semelhante à de Ezequiel, né? É uma história em que há uma árvore grande que atrai pássaros para que esses pássaros se aninhem nos seus galhos. As aves do céu vão se aninhar nos seus galhos. E essa analogia é com o reino de Deus agora, né? Reino de Deus que começa pequeno, humilde, simples, e vai crescendo no seu DNA. Ele já
É pequeno, mas ali na sua essência é para se tornar uma árvore grande, né? É isso que vai se tornar se houver todas as condições climáticas, né? Houver condições favoráveis, ela vai chegar a uns 4 metros de altura, né? Então, uma árvore que dá para ter bastante pássaros, né? Debaixo dos seus galhos. E o propósito dessa semente de mostarda é se tornar uma planta bem grande. Esse é o propósito, né? E ter muita sombra também. E o reino de Deus, ele tem esse propósito também, de crescer e se tornar algo grande e que atraia pessoas que possam se abrigar ali. No Velho Testamento tem aquela figura do povo de Israel, mas no Novo Testamento a gente pode incluir a Igreja de Cristo, né, aqui nesse reino de Deus, que cresce, se torna árvore e tem sombra. Chega, ou seja, chega à maturidade e acolhe pessoas, né? A figura é interessante assim, porque Jesus está falando do reino de Deus, né? O reino de Deus é algo maior do que a igreja. Reino de Deus, Jesus fala, reino de Deus não vem com visível aparência, mas ela está dentro de vocês, né? Tem uma natureza espiritual. E a igreja faz parte deste reino de Deus. É onde tem o domínio de Deus, é onde Deus domina, né? E Jesus, na pessoa dele, no ministério dele, ele veio inaugurar o reino de Deus entre nós. Então, e esse reino de Deus tem essa dinâmica de acolher pessoas, de acolhimento de pessoas. Uma segunda afirmação de Jesus, além de ser a árvore que cresce, né, é o fato que ela tem galhos onde os pássaros podem fazer os seus ninhos. E é muito educativo essa menção dos pássaros que se abrigam nos seus ramos, porque a gente percebe assim também a variedade de pássaros, né? A exemplo de Ezequiel, ele fala bem especificamente, bem claramente, pássaros de todo tipo, né? Então, entendendo pessoas de todas as nações. E aqui fala sobre as aves do céu, né? Então, as aves que estão no céu também são aves de todo tipo que estão no céu voando e que vão se aninhar ali debaixo da sombra desse pé de mostarda. Gente de todas as partes do mundo. O povo de Deus é para ser essa árvore, né? Seja antes ali na época do Antigo Testamento, seja hoje aqui na época depois, né, de Jesus, no Novo Testamento, nesta era em que a igreja está presente. A igreja, então, ela tem essa incumbência também de ser essa árvore frondosa. E se a gente for um pouco mais assim adiante, um pouquinho mais, estendermos um pouco mais a nossa leitura, nós vamos ver que Jesus está fazendo essa declaração no momento, logo após a cura de uma mulher no sábado, né? E logo após de ter confrontado o líder da sinagoga em relação a uma dessas características do reino de Deus, acolher e restaurar pessoas, né? Então, nós vemos ali um entendimento de Jesus, que é acolher pessoas, né? Atender às suas necessidades no momento que ela está precisando, ali de acordo com aquelas, vamos dizer, aquelas leis, né? Aquelas coisas que os fariseus tinham muito firme, muito assim arraigadas, que era o dia do sábado, né? Mesmo sendo num dia de sábado.
mesmo sendo algo que parecia que ia romper, né, a lei, né, a lei de Deus. Na verdade, não era, né? Jesus demonstrou muito claramente que o sábado, ele é um sábado feito para o homem, né? Não o homem para o sábado. Então, se eles podiam socorrer os animais, o gado no dia de sábado, como não iriam socorrer uma pessoa? Como não iriam socorrer um ser humano? Né? Então, ali, Jesus demonstra naquele momento, um acolhimento e restauração de uma senhora que estava enferma. Mas acolhimento, né? A gente pensa assim, e eu pensava também, muitas vezes, né? Como é que a igreja pode ser acolhedora? Né? E pensava, puxa, vamos receber bem, né, as pessoas, isso é acolhimento. Vamos fazer com que as pessoas se sintam bem, à vontade, né? É acolhimento também. Claro que cada pessoa tem a sua maneira de sentir à vontade. Algumas querem ficar anônimas, outras querem se relacionar, querem ser lembradas, né? Se sentem honradas se elas são lembradas ali. Então, tem diversas maneiras, né? Diversos tipos de pessoas, cada uma entende também diferente. Mas acolhimento, se a gente pensa, né? Na verdade, a gente precisa ser acolhedor dentro e fora da igreja. Né? Não é para ser acolhedor somente quando nós estamos reunidos. Né? Não é para ser acolhedor somente aqui no espaço da igreja. A nossa vida, ela precisa ter um estilo acolhedor. É assim que nós olhamos para fora, né? Nós estamos lá e vamos ser acolhedores. É algo assim que nem todos nós temos essa habilidade, né, de ter aquele acolhimento que conforme achamos que devia ser. Depende muito da nossa personalidade, nosso temperamento, mas Deus é aquele que pode nos capacitar, né, para sermos acolhedores. Tenho certeza, né, que os irmãos, cada um dos irmãos tem o seu, acolhe pessoas no seu dia a dia. Mas acolher pessoas, eu acredito aqui que é algo assim, algo como um estilo de vida que nós precisamos ter em mente, lembrar, né, esse costume de acolher pessoas, de acolher as pessoas, dentro ou fora da igreja. Então, nós vamos acolher pessoas, se acolhermos fora, né, seja como for, daquela maneira, cumprimentando, abraçando, incluindo nas suas atividades, né, trazendo a pessoa para próximo dos seus relacionamentos, né? Não sei, tem bastante maneiras de acolher pessoas fora da igreja. Então, nós seremos também acolhedores quando estivermos reunidos, né? Então, é um acolhimento, assim, algo que se trata do reino de Deus. É algo, assim, além da igreja, né? Não é restrito à comunidade local, nem ao local aonde se reúne, mas é uma abrangência, né? Uma coisa ampla que nós precisamos perceber aqui em Lucas, né? O reino de Deus, onde há a presença de Deus, onde há o domínio de Deus, é onde nós vamos ser essas pessoas acolhedoras. É assim que nós vamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Né? É assim que nós podemos, nesse estilo de vida acolhedor, é que nós podemos, vamos dizer assim, conseguir compartilhar melhor o Evangelho de Jesus. Né? Então, como que é isso, né? Além disso,
a gente poderia pensar como que esse acolhimento e restauração de pessoas, né? Jesus ali, um pouquinho antes, né? Ele restaurou a saúde de uma senhora que estava enferma, em pleno sábado, né? O que foi um escândalo ali para a sinagoga. Mas o fato de esse acolhimento, né? Ele significa também suprir as necessidades das pessoas, né? Socialmente, fisicamente, espiritualmente. Acolhimento tem a ver muito com aceitar a pessoa do jeito que ela é. Nós temos esse conceito, né? Aceitar a pessoa como é, mas independente de aprovarmos o que ela faz, né? Independente de aprovarmos o pecado que ela comete. Jesus, ele acolhia os pecadores, aceitava os pecadores do jeito como eram, mas, embora ele não aprovasse nem praticasse os pecados que eles cometiam. Pelo contrário, Jesus, ele ordenava que eles se arrependessem e mudassem de vida, né? Que abandonassem os seus pecados. Mas Jesus, ele era acolhedor. Então, acolhimento não tem a ver com rejeitar a pessoa por causa dos seus pecados. Acolhimento é aceitar a pessoa, mas rejeitar os pecados, né? E esse conceito nós temos bem em mente. Então, acolhimento também não tem a ver assim a valorizar a pessoa por causa de algo que ela representa, né? Não é valorizar a pessoa por causa de uma função, por causa de uma posição, de um nível, né? Por causa da convicção da pessoa, por causa, né? Seja lá como for. Jesus mesmo, ele nos alerta contra isso. A gente valoriza a pessoa porque Deus valoriza. A gente valoriza as pessoas porque a gente ama as pessoas porque Deus ama, né? As pessoas têm valor porque Deus valoriza. Nós temos valor porque Deus nos valoriza. Mas Deus não aceita o pecado, né? Deus não aprova o pecado. A gente precisa, então, como a gente fala sobre acolher, fazer a pessoa se sentir bem, mas também atendida em suas necessidades, né? A pessoa atendida em suas necessidades, fazê-la se sentir à vontade, não sufocada, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de anonimato, não gostam assim de se envolver tanto. Assim, se sente à vontade no meio das pessoas, mas anonimamente, né? Vamos dizer, num contato inicial. E se alguém começa a chegar muito perto, e abraça e tal, e convida assim, muitas vezes a pessoa se sente sufocada, né? Então tem pessoas assim. Não dá para a gente chegar e tratar fazendo né, toda a festa em volta, que a pessoa fica até assustada, né? Então depende bastante, né? Que cada um sente o que é ser bem recebido, cada um sente o que é ser aceito, né? Depende bastante das pessoas. E em geral as pessoas gostam de ser bem recebidas, né? De ter realmente ser incluídas, né? Não ficar naquela evidência assim meio estranha assim, né? Isolada, mas gostam de assim, acho que uma das coisas importantes é a pessoa se sentir parte. Então, acolhimento é quando a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta parte de nosso grupo, parte da comunidade, ou parte da família, parte do nosso relacionamento. Quando a pessoa se sente parte, ela sente que é bem-vinda, né? Isso é acolhimento.
né? E muitas pessoas procuram a igreja, procuram os procuram os crentes, né? Os cristãos procuram pessoas muitas vezes para conversar, para se abrir, né? Como amigos ou como alguém que vai fazê-los, que vai ouvi-los e que vai poder, né? E que talvez possam fazê-los se sentir parte de alguma coisa, parte da vida dele, né? Então, você vê alguém, assim, se você está passando por uma necessidade, né? Você está sozinho, de repente você encontra alguém que te dá o apoio e que se alguém te aceita como parte da vida dele, né? Já pensou, né? No momento de necessidade, isso é acolhimento, né? Então, tem pessoas que têm essa necessidade. E, na verdade, esse sentir parte, sentir que pertence a algum lugar, é muito importante. Né? É muito importante, ainda mais, vamos dizer assim, em grandes centros urbanos, nós temos muito essa questão de cada um por si. Né? E o isolamento, já existe o isolamento social, né? Uns não conhecem os outros. Então, essa de pertencer a alguma coisa, a um grupo, isso é importante. Então, gente, nós temos muitas maneiras de acolher as pessoas. O que a pessoa precisa é se sentir aceita, sentir amada, sentir que ela está sendo incluída, né? Não demais, né? Não sufocada, mas se sentir parte, né, das nossas vidas. Então, a gente vê também que restauração tem a ver em ajudar as pessoas a médio e longo prazo, né? Não somente fazer digamos, uma ajuda ali momentânea. Muitas pessoas precisam de ajuda a mais longo prazo. E muitas vezes a gente precisa pensar, né? O mínimo que a gente pode fazer realmente é ali uma ajuda momentânea para a pessoa. Então, era isso que os apóstolos faziam, né? Ali, cura é uma coisa momentânea, né? Esmola para aquele que está precisando de dinheiro é uma ajuda momentânea. Mas o que é que precisa a longo prazo? Né? Então, a pessoa primeiro precisa mudar de vida, na verdade, né? Nem todas enxergam assim, mas elas precisam mudar de vida e recomeçar uma vida nova com Cristo. Nem sempre, né, a igreja, a comunidade, a igreja local tem condições de fazer isso. Nem sempre tem essa estrutura, né? Então, algumas vezes é melhor encaminhar essa pessoa para profissionais que sejam da área, que são habilitados e capacitados para isso. Algumas vezes é melhor fazer isso, né? Quando a igreja não tem estrutura, não tem gente para fazer isso, né? Então, são coisas assim mas de qualquer maneira, ajudar essa pessoa, né? De alguma maneira, seja ajudando ela ali ou encaminhando também, né? Então, nós não podemos abandonar, né, essas pessoas. Então, são maneiras de a gente ver acolhimento e restauração das pessoas. Para a gente concluir, a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que é uma comunidade acolhedora, né? Ela deve ser um grupo de pessoas que acolhe as pessoas, né? Que inclui, que restaura, que cuida das pessoas. Esse é um trabalho de todos, não é só trabalho de um. Não adianta, né? Chegar, tem uma pessoa aqui que é a pessoa com dom de acolhimento. Então vai só ela. Aí ela vai em todos. Não dá. É toda a igreja que é para ser, é todo o povo de Deus
como um grupo que é para ser acolhedor. Não é somente uma pessoa que vai conseguir fazer isso, né? Não é somente poucas pessoas, é todo o grupo de pessoas, né? Acolhimento, então, ele deve ser um estilo de vida, já, que faça parte da igreja, que faça parte já do povo de Deus, não é um dom, né? Na verdade, é algo que pertence à natureza do povo de Deus, ser um povo acolhedor. Então, deixo umas perguntas aqui. Cada um, né? Eu quero que você leve isso no seu coração. Não precisa olhar outras pessoas, olhe somente a si mesmo, né? Será que eu tenho tido atitude de acolhimento para com outras pessoas, né? Será que eu tenho ajudado essas pessoas a se sentirem parte do nosso grupo, da nossa vida, da nossa comunidade ou da nossa igreja? Será que tem ajudado, né, a pessoas a se sentirem assim? Será que eu tenho outra pergunta? Ou será que eu tenho assim sentido alguma barreira para fazer isso, né? Como que é, né, essa situação de acolhimento? Será que isso tem sido natural ou tem sido algo em que eu encontro alguma dificuldade? Então, seja como for, como que nós podemos ser mais acolhedores? Como nós podemos ser acolhedores, tanto individualmente, né, não apenas dentro da igreja, mas fora da igreja? Como que nós podemos ser acolhedores? Como nós podemos ter um estilo de vida acolhedor, como Jesus tinha? Hoje, a gente não pode sair abraçando as pessoas por aí, né? Ainda mais nesse momento de tanto, né, crise por causa da pandemia. Mas nós podemos fazer isso virtualmente. Nós podemos acolher pessoas, podemos ser acolhedores, mesmo virtualmente, né? Seja lá como for. Mas é a ferramenta que nós temos hoje, que nós podemos usar sem problemas, né? Acolher pessoas também virtualmente. E acolher pessoas também pelo telefone, né? Podemos telefonar para as pessoas. E a irmã Dora, ela tinha aquela ideia de mandar bilhetinhos, né, para as pessoas. Também é uma maneira de acolher pessoas, né? Seja virtualmente, seja telefonicamente, seja bilhetemente, mas a gente tem maneiras em que nós podemos, né, fazer para acolher pessoas. Então, esse é um momento assim propício para acolhimento de pessoas. Muitas pessoas estão se sentindo sós, muitas pessoas estão se sentindo angustiadas, muitas pessoas estão sentindo necessidade de algo, de ter alguma coisa, de pertencer a alguma coisa. Então, é um momento, por isso, para a gente começar, se nós não fizermos, né, a gente começar a fazer isso, dar mais ênfase nesse tipo de acolhimento. Em algum momento, realmente, a gente pode falar do evangelho para essas pessoas, mas começar acolhendo, ok? Vamos ter um momento de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós vemos na Tua palavra, Senhor, como é importante esse acolhimento de pessoas, acolher pessoas, como que, ao mesmo tempo, é tão importante, mas muitas vezes nós temos dificuldade para isso.
Nossas dificuldades são diversas. A gente, desde ter medo de acolher as pessoas, né, aquele receio, tantas coisas, ó Deus, que podem ser como barreiras para esse estilo de vida de acolhedor. Mas, ó Deus, nós queremos te pedir que na medida certa, que da maneira certa, que como Jesus fazia, o Senhor também venha, Deus, nos capacitar, o Senhor também venha, ó Deus, nos fortalecer, venha, ó Deus, nos dar o discernimento, venha, Senhor, nos ajudar a ser essas pessoas acolhedoras, como Jesus, ele espera que nós sejamos. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor trabalhe em nossas vidas essa atitude, esse estilo de vida. Ó Deus, possamos ser acolhedores, mesmo neste momento de pandemia, de dificuldade para encontrar pessoalmente, mas também, ó Deus, possamos ter sabedoria e criatividade para podermos demonstrar esse acolhimento, que também se traduz em cuidado pelas pessoas. Ó Deus, nós queremos entregar nas tuas mãos, entregar nossas vidas nas tuas mãos, e esta igreja também nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha continuar a trabalhar em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.